Graça e paz, meus irmãos queridos que estão conosco aqui nessas ministrações, nessas instruções sobre a palavra de Deus. Estamos no tema Conhecendo a Bíblia e na segunda parte sobre os princípios de estudo da Bíblia. Dentre os muitos princípios de estudo da Bíblia a serem levados em consideração no seu estudo metódico, nós queremos destacar alguns. Primeiro, é importante quando você for estudar a palavra de Deus, você ir direto ao texto, né? É importante você ter na sua mão a Bíblia Sagrada, né? O livro sagrado, a Bíblia, e escolher um texto ou ir direto a um texto da Bíblia, dentre os vários textos, as várias porções, escolher um ou ir a um para você estar lendo e estudando o texto, estudando a palavra de Deus. É um destaque muito importante no livro de Apocalipse da Revelação, que ali tem bem-aventuranças, né, para quem lê, para quem ouve, né, a palavra de Deus, né, para quem ouvir e para quem lê a palavra de Deus. A própria revelação ou o próprio livro de Apocalipse diz que é bem-aventurado, é mais que feliz o que lê, né, e o que ouve. Então é importante você ouvir também a palavra de Deus, mas é necessário também você ler a palavra de Deus. Muitas pessoas ficam só no ouvir. Ele ouve alguém falar das Escrituras, ouve a palavra de Deus, mas ele não pesquisa, ele mesmo não vai ler, ele mesmo não vai estudar. Então é necessário você mesmo ir direto ao texto. Já houve uma época que muitos quiseram ocultar das pessoas ou impedir as pessoas, né, o povo, o acesso à Bíblia. E inclusive tem países que é proibido Bíblias, é proibido as pessoas lerem a palavra de Deus. Então, para você que agora está recebendo essa mensagem, para você não é proibido, né? Está livre na nossa nação a leitura da palavra de Deus e não apenas ouvir. Você deve ouvir, mas deve você mesmo ler, dedicar tempo para ler as Escrituras. Então, dentro dos princípios de estudo da Bíblia, é necessário você ir diretamente ao texto bíblico, a leitura e a ouvir e a ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, né, uma orientação muito importante para quem ama a palavra de Deus, é importante fazer anotações. Quando você for estudar, né, a palavra de Deus, é importante fazer anotações, né? Não confie na sua própria memória, dizendo, eu vou guardar tudo que eu vou estudar de forma minuciosa. Não confie. Utilize a sua memória para a sua mente, né, o seu intelecto, para criatividade, né? Claro, você vai guardar muita coisa, os princípios, mas o conteúdo em geral você não vai conseguir guardar tudo, nem sempre, nem todos têm uma mente, né, que consiga guardar tudo que estuda, tudo que examina de forma minuciosa. Então, faça anotações. Sempre quando você for ler e estudar a Bíblia, pega um caderno, o seu caderno de anotações de estudo bíblico, pega uma caneta, leia o texto, faça anotações, para que você possa estar de uma maneira metódica, né, guardando o conteúdo que você vai estar a estudar. Terceiro lugar, estude constante e sistematicamente. Ou seja, o estudo da palavra de Deus para o estudioso deve ser constante, né? Constante, né? E também de forma sistemática. Você deve ter um sistema de estudo. Pegar um texto ou um livro,
né, ou um tema nas Escrituras e começar a estudar aquele tema de uma maneira sistemática e também de forma constante. Por quê? Tem muita gente que ele começa e para, sempre está tendo que recomeçar, porque não tem o que é chamado de constância. Então, a orientação é ser constante no estudo das Escrituras. Para isso é importante você marcar um horário, um momento que você vai dizer, esse tempo aqui eu vou tirar para mim estudar as Escrituras. Quando você está estudando em uma escola ou em uma faculdade, você tem um horário para estar naquele lugar, não é assim? Ou seja, quando você estuda de uma maneira sistemática e de uma forma constante, e você tem um horário, isso levará você a ser contínuo no estudo e naquilo que você vai estar ali examinando e inclusive na aprendizagem. Uma pessoa só é aperfeiçoada naquilo que ele faz através da repetição, aquilo que ele está fazendo sempre. Interessante que na Bíblia tem um texto que fala sobre Davi, quando ele contava sobre a experiência de guerra dele, dizendo para Saul que ele tinha capacidade, ele poderia lutar contra o gigante. Ele disse ali, contando a sua experiência, olha, quando eu apacentava o rebanho do meu pai, sempre que vinha um urso ou um leão, ele dizia sempre que vinha, porque era algo que era comum na vida dele, ele já estava exercitado em lutas, em batalhas, contra inclusive ursos e leão. Então, tudo que você faz sempre, você vai sendo aperfeiçoado, você adquire habilidade para lutar ou para exercitar bem aquilo que está diante de você. Em quarto lugar, transmita aos outros os resultados do seu estudo. Transmita aos outros os resultados do seu estudo. Ou seja, aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas, para que você venha edificar as outras pessoas, e isso ajuda você no seu desenvolvimento também do seu aprendizado. Por último, aplique a sua vida. Isso aqui é muito importante. Não apenas estudar, conhecer, falar para outros, mas aplicar na sua vida. E eu encerro com um texto no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Não apenas estude e compartilhe, mas aplique à própria vida aquilo que você está aprendendo com Deus e na palavra de Deus. E eu